Olá, é com alegria que a gente entra em sua casa mais uma vez com o programa especial do Ano Jubilar Peregrinos de Esperança. É tempo de renovar a esperança em nosso coração e nós estamos aqui para isso, para te ajudar a vivenciar da melhor maneira este Kairos, este tempo de graça na vida da igreja que acontece a cada 25 anos. Nós vamos acompanhar os principais eventos do Ano Santo em Roma e desbravar ainda mais este caminho de peregrinos que nos leva a uma experiência de profunda confiança em Deus. Afinal, quem espera, confia. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, que é o querido Padre Márcio Prado, da comunidade Canção Nova. Padre, muito bem-vindo mais uma vez. Uma alegria receber o senhor aqui. Amém. Deus abençoe, Catarina, abençoe todos que estão nos acompanhando pelo sistema Canção Nova, de comunicação, e vamos partilhar sobre esse jubileu, sobre esse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo na igreja. Padre, e antes mesmo da gente começar a falar sobre o jubileu, não tem como a gente não vibrar com as notícias aí da melhora do Papa Francisco, da sua alta hospitalar. Foram muitos dias de tensão, de oração e graças a Deus o Papa venceu mais essa batalha. E foram quase 40 dias, dá para dizer que foi uma quaresma que ele viveu também dentro do hospital, onde nós rezamos bastante, graças a Deus o povo de Deus rezou por ele, rezamos, apresentamos aqui nas Santas Missas, no santuário, nos outros momentos de oração. Então Deus seja louvado por essa recuperação, mas continuemos em oração, porque ele continua no seu tratamento, Com certeza, é algo bem gradual, essa melhora. Bom, gente, vamos então recordar como foi a alta hospitalar do Santo Padre e o que os médicos falaram sobre a situação dele, que passou por momentos bem críticos. Um domingo de emoções em frente ao Hospital Gemelli, com a movimentação da mídia, fiéis e peregrinos voltaram o olhar para a sacada do 5º andar do Policlínico. Ali o Papa Francisco foi visto após 37 dias de internação. Sim. Obrigada a todos. Foram as primeiras palavras do pontífice, que acenou e deu sua bênção. Entre as 3.000 pessoas, Francisco avistou Dona Carmela Mancuso, de 78 anos, que participa com frequência das audiências do Papa e sempre leva rosas amarelas, combinando com as cores do Vaticano. E vedo questa signora com i fiori gialli. E vejo essa senhora com as flores amarelas. É uma boa pessoa, disse Francisco. Feliz, alegre, não sei, disse Dona Carmela, que afirmou que seu coração estava explodindo e não pensou que se sentiria assim sobre aquele momento. Em entrevista coletiva, os médicos responsáveis pela recuperação do pontífice resumiram as condições do Papa durante a hospitalização. Allora, il Santo Padre, al momento del ricovero... O Santo Padre, no momento de sua internação, estava com insuficiência respiratória aguda devido à infecção polimicrobiana causada por vírus, bactérias e fungos. Isso resultou na pneumonia bilateral severa. Tivemos 2 episódios muito críticos, nos quais o Papa esteve em perigo de morte. De acordo com o médico, as terapias farmacológicas, a administração de oxigênio de alto fluxo e a ventilação mecânica não assistida permitiram uma lenta e progressiva melhora, e isso ajudou Francisco a superar os momentos mais críticos. O Papa nunca foi entubado e sempre permaneceu vigilante, consciente e lúcido, afirmou. Dei medici que hanno seguito il Santo Padre qui al Gemelli. Toda a equipe médica que acompanhou o Santo Padre prescreveu a continuidade parcial das terapias farmacológicas que precisará seguir por um longo período por via oral e repouso por pelo menos 2 meses. Per almeno 2 mesi. Quanto à voz do Papa, os médicos explicaram que quando se há uma pneumonia bilateral, os pulmões sofrem danos e também os músculos respiratórios ficam em dificuldade. Uma das primeiras coisas que acontecem é que se perde um pouco a voz e para todos os pacientes, sejam jovens ou idosos, levará um tempo a fim de que a voz volte como antes. Após acenar e abençoar a todos que estavam em frente ao Gemelli, o Papa deixou o hospital rumo à Casa Santa Marta. No trajeto, muitos fiéis guardavam a passagem do carro para vê-lo bem de perto. Uma emoção muito grande estar aqui com essa boa notícia do Papa recebendo alta, e presenciar isso na Itália nos traz muitas felicidades, principalmente como brasileiros, que a gente tem um grande amor pelo Papa Francisco.
Antes de chegar ao Vaticano, o Papa passou próximo à Basílica de Santa Maria Maior e entregou o ramalhete recebido de Dona Carmela. As flores foram depositadas diante do ícone da Salus Populi Romani para agradecer por sua recuperação. Pouco antes da bênção do Papa no hospital, o Vaticano divulgou o texto do Ângelus. Nele, Francisco refletiu sobre a paciência de Deus e expressa que, no seu longo período de recuperação, teve a oportunidade de experimentar dessa paciência, que viu refletida na dedicação incansável dos médicos e dos profissionais da saúde, assim como nos cuidados e nas esperanças dos familiares dos doentes. Francisco clamou à Virgem Maria que proteja e acompanhe a Igreja no caminho rumo à Páscoa. O mês de março no calendário dos grandes eventos foi dedicado ao Jubileu do Mundo do Voluntariado, realizado entre os dias 8 e 9 em Roma. As atividades do programa oficial reuniram voluntários em um momento de celebração e compromisso com o serviço ao próximo. Os grupos de voluntários iniciaram a jornada do sábado com a passagem pela Porta Santa na Basílica de São Pedro. O percurso jubilar reuniu integrantes de diversas associações, trabalhadores de ONGs e assistentes sociais. Segundo dados do Vaticano, cerca de 25 mil pessoas de mais de 100 nacionalidades se inscreveram para participar do evento. Ainda dentro da Basílica de São Pedro, aconteceu a Santa Missa do Movimento para a Vida, celebrada pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin. Na parte da tarde, a programação ainda contou com o chamado Diálogo com a Cidade, onde eventos de caráter cultural e espiritual foram distribuídos em algumas praças de Roma. Uma dessas iniciativas aconteceu na praça em frente à Basílica de San Salvatore in Lauro, onde voluntários da Misericórdia ofereceram treinamentos gratuitos de primeiros socorros. Entre eles, Maximiliano Chiarini e seus companheiros compartilhavam técnicas de atendimento emergencial. E, claro, aproveitei a oportunidade para aprender. As iniciativas acontecem todos os dias, não somente em dias como estes. A Misericórdia todos os dias se apresenta a nós. Todos os dias nos dedicamos ao próximo e especialmente hoje que colocamos no conhecimento de todos. Até mesmo aqueles que não conhecem o voluntariado, e nós somos felizes, orgulhosos de fazer parte desta grande família. Já no domingo, a Praça de São Pedro recebeu a Santa Missa presidida pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Departamento para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Durante a homilia, foi lida a mensagem escrita pelo Papa Francisco aos voluntários. No texto, Francisco destacou, a partir do Evangelho de São Lucas, neste primeiro domingo da Quaresma, que o caminho de Jesus começa com um ato de obediência. Ele recordou que o Espírito Santo, a própria força de Deus, o conduz ao deserto, onde nada de bom cresce da terra, nem cai do céu, onde a humanidade experimenta a própria miséria material e espiritual, a necessidade tanto do pão quanto da palavra. Dirigindo-se exclusivamente aos voluntários, o Papa escreveu: vossa dedicação infunde esperança em toda a sociedade. Nos desertos da pobreza e da solidão, tantos pequenos gestos de serviço gratuito fazem florescer rebentos de uma nova humanidade. Padre Márcio, o Jubileu do Voluntariado, como a gente viu aí na reportagem, caiu bem no início da Quaresma. E interessante ver que a homilia do Papa Francisco, lida pelo cardeal, para o encerramento desse jubileu, foi voltada para este tempo litúrgico. E o Papa Francisco fala ali do deserto como esse lugar de escuta, de silêncio. A gente pode dizer, fazer esse paralelo, que o jubileu é também um tempo para isso, assim como é a Quaresma. Exatamente. É um tempo de reflexão, é um tempo de caminhada, Jubileu é caminhada, é peregrinação, mas não é a peregrinação pela peregrinação, é uma caminhada onde se pensa a vida. E aí a gente recorda as caminhadas, do povo de Deus que caminhou rumo à terra prometida, o povo de Deus que hoje caminha, rumo a Jerusalém celeste, ao céu. Então essa caminhada, ela é composta, pelas reflexões, por esse tempo de deserto, e o deserto é interessante também nesse sentido, silenciar para poder escutar a Deus. Então nós somos motivados nessa Quaresma a silenciar até menos barulhos,
para poder escutar realmente a Deus, ter mais contato com a palavra, ter mais contato, né, com a vida de oração, para poder viver bem esse deserto, mas na escuta de Deus e saber qual a direção dele. Que bacana. E de Roma a gente vem aqui para o Brasil. Em Aracaju, a Arquidiocese se une à igreja em todo o mundo para celebrar o Jubileu 2025. E para ampliar a participação dos fiéis nesse momento especial, 6 igrejas de diferentes regiões foram escolhidas como lugares de peregrinação. Em comunhão com a Igreja, nesse ano santo jubilar, a Arquidiocese de Aracaju celebra com alegria o Jubileu 2025. 6 igrejas indulgenciadas foram escolhidas de modo a contemplar todo o território da Arquidiocese. Na mensagem que o Papa Francisco fez, ele chamou a atenção que o povo de Deus, no caminho para a Terra Prometida, caminhava cheio de esperança. Não adianta caminhar juntos sem termos uma esperança, sem termos uma meta, sem estarmos seguros de que Deus caminha conosco, não é? A programação iniciou no dia 29 de dezembro, quando oficialmente tivemos a abertura deste ano. Uma linda celebração, precedida de uma caminhada muito fervorosa, onde o povo de Deus participou fervorosamente. Nós estamos dando continuidade a essa programação. Pastoralmente, a nossa Arquidiocese de Aracaju ela é organizada em 6 regiões pastorais, que são os vicariatos regionais. Então, tivemos a iluminação de Deus de escolher para cada vicariato regional uma igreja indulgenciada. Na capital, a Catedral Nossa Senhora da Conceição, localizada no centro da cidade. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Zona Norte, e a Paróquia Santa Dulce dos Pobres, na Zona Sul. Já no interior do estado, o Santuário da Padroeira do Estado, cuja cidade leva o nome de Nossa Senhora Divina Pastora. No agreste sergipano, na cidade de Itabaiana, os católicos têm como igreja indulgenciada a paróquia de Santo Antônio e Almas. Outra igreja jubilar que pertence ao território da Arquidiocese de Aracaju é a de Nossa Senhora da Vitória, hoje santuário. Foi a primeira a ser construída em Sergipe há 400 anos pelos jesuítas. Quando foi escolhida a igreja primaz de Sergipe como uma igreja indulgenciada, foi recebida com muito louvor pelo povo de São Cristóvão, né? E graças a Deus já começaram as peregrinações, até obtenção de graça já me testemunharam por esta visita nesta igreja indulgenciária. A gente fica muito feliz com isso, né? Ver que o povo busca esse encontro com o Senhor e lá, graças a Deus, está sendo este ponto de encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. O Santuário de Divina Pastora, né, é o santuário que mais recebe peregrinações, porque além da principal, que é em outubro, a gente tem muitas outras peregrinações. Para esse ano tem 14 peregrinações agendadas já. Então a gente teve a abertura no dia 6 de janeiro do vicariato, com a celebração, foi muito bonita. A gente sempre recebe visitantes, peregrinos durante o ano todo, e agora a partir de março isso começa a se intensificar por conta das peregrinações que já estão agendadas. Todas as igrejas são identificadas com os símbolos do jubileu. Em especial, a Arquidiocese também confeccionou círios personalizados, os quais são acesos durante as celebrações. Foram confeccionadas 6 velas, 6 círios jubilares, e esses círios foram entregues aos vigários regionais no dia 29 de dezembro, quando fizemos a abertura do Ano Santo na nossa Arquidiocese de Aracaju. De lá, da Catedral Metropolitana, onde aconteceu a Santa Missa, cada círio foi levado para o seu determinado vicariato e a sua determinada igreja indulgenciada. Então, esse símbolo do círio jubilar portanto, o sinal, o símbolo que nós temos para este ano de 2025 das igrejas indulgenciadas. As igrejas, portanto, jubilares, né, são igrejas em que nós vivemos tudo aquilo que o ano do jubileu
programa, não é? Ali possamos ter, portanto, peregrinações, ali possamos ter momentos de oração, ali possamos ter momentos de confissões, ali possamos, portanto, receber os benefícios do jubileu. Vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouquinho você vai ver como foi o Jubileu dos Diáconos em Roma. É só o tempo de você tomar uma água e a gente já está de volta. Estamos de volta e agora para mostrar um dos grandes eventos do Vaticano deste ano santo, o Jubileu dos Diáconos. Cerca de 230 brasileiros participaram do encontro. Na peregrinação, a beleza do diaconato foi ressaltada com louvores a Deus em diferentes idiomas. Em seguida, ao passar por um dos símbolos jubilares, muitos fizeram questão de portar as vestes diaconais. Os diáconos permanentes, ao lado de suas esposas, também viveram a peregrinação à Basílica Vaticana. No trajeto, muitos levaram a bandeira de seus países. Eu sou do Brasil, sou de Brasília. É uma alegria estar aqui participando dessa peregrinação, renovando a nossa fé. No auditório Conciliazione, em Roma, como parte da programação do Jubileu, foi realizado um encontro internacional com o tema Diáconos em uma Igreja Sinodal e Missionária, ser testemunhas de esperança. Segundo a congregação, para o clero, o objetivo foi oferecer um espaço de reflexão e partilha para bispos, delegados e representantes das conferências episcopais e também as dioceses. Para os diáconos permanentes, foi uma possibilidade de aprofundar em sua própria missão. Na noite de sábado, na Sala Paulo VI, momento de súplicas, reflexões e músicas com a vigília de oração. O Jubileu dos Diáconos foi concluído com a Santa Missa presidida pelo pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella. O Papa Francisco não esteve presente, mas enviou a homilia para ser lida por Dom Fisichella, que convidou os diáconos a rezarem ainda mais pela saúde do Santo Padre. Francisco escreveu sobre a gratuidade, dimensão fundamental da vida cristã e do ministério diaconal. Ele ressaltou 3 aspectos: o perdão, o serviço desinteressado e a comunhão. Vediamo em Jesus, modelo de ogni diaconia. Jesus, modelo de toda a diaconia, que na cruz, esvaziando-se até dar a vida por nós, reza pelos seus algozes e abre as portas do paraíso ao bom ladrão. Nas palavras do Papa, lidas pelo bispo, o pontífice exortou aos diáconos a acompanharem Cristo tanto quanto possível, com um sorriso, sem reclamar e sem buscar reconhecimento. Pediu que se apoiem mutuamente, inclusive nas relações com os bispos e os presbíteros. Na celebração, houve a ordenação diaconal de mais 20 pessoas de diferentes nacionalidades. E ainda neste contexto do Jubileu dos Diáconos, uma diocese do interior paulista reuniu centenas de diáconos em uma peregrinação jubilar. A iniciativa incluiu uma celebração dedicada a estes servidores da igreja. No dia dedicado ao patrono universal da igreja, servidores por excelência vivenciaram uma experiência jubilar. Nós, como diáconos, somos os representantes do Cristo servo na igreja. Nada melhor do que São José para nos inspirar um modelo de servo, de silêncio, de obediência, de confiança a Deus. A Igreja Particular de São José dos Campos pediu licença à Quaresma para render um grande louvor ao Senhor pelos diáconos. Homens escolhidos que vieram à Catedral São Dimas como peregrinos de esperança, ao lado de amigos e familiares. Primeiramente, quando a gente vai para ser ordenado diácono, se a esposa e os filhos não autorizarem, a gente não pode ser. Então, por isso eles têm uma participação muito importante, porque não é só a missão da pessoa do diácono, mas é a missão da família também. Já o diácono Mateus Viana tem colocado em prática o ser presença amiga na vida do povo. Ele foi ordenado diácono há 20 dias.
No fim do ano, será um dos novos padres diocesanos. Ser ordenado é realmente um momento de graça assim, para nós. E entender que também, assim como o nosso lema que fomos ordenados, junto com o jubileu, então entender também que a graça de Deus e a esperança que é o próprio Cristo não decepciona e nos dá força para continuar a missão. Se o ano jubilar é conhecido por ser um tempo de festa, outro importante aspecto também merece comemoração. Há 60 anos, o diaconato permanente era restaurado pelo Concílio Vaticano II. Então, só tenho que agradecer a Deus essa graça de nós podermos contar aqui na nossa diocese com mais de 150 diáconos permanentes ordenados. É uma garantia de serviço eclesial na área da liturgia, na área dos sacramentos, na área da formação, na área da assistência social, na área da administração, nos institutos e comunidades de nossa diocese. Padre, agora a gente fala da Arquidiocese de São Paulo. Por lá, em meio a centenas de paróquias e dezenas de santuários, 12 templos foram eleitos como destinos de peregrinação. Na zona oeste da capital, a igreja dedicada a Nossa Senhora da Lapa tem recebido peregrinos semanalmente. Bem servido de infraestrutura urbana, o bairro da Lapa é marcado pela fé. Localizado na zona oeste da capital paulista, o bairro cresceu em torno de uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Lapa. A devoção, trazida pelos padres jesuítas no século XVIII, ganhou o coração dos moradores. Em 1911, a pequena capela tornou-se igreja matriz. Templo que foi escolhido pelo cardeal Odilo Scherer para ser um dos destinos das peregrinações jubilares na Arquidiocese de São Paulo. Desde o mês de fevereiro, uma programação especial ajuda os peregrinos a viverem bem este período. Então ela tem 114 anos, é a igreja mais antiga e a referência em toda a região. Então é chamada matriz, por isso igreja mãe. E ela foi escolhida por esse motivo. Muitas pessoas passam por aqui dia e noite, um cartaz no bom sentido para acolher bem os peregrinos. Foi também pensado um roteiro que em algumas das igrejas jubilares é oferecido aos fiéis que chegam, que fazem a peregrinação, que contempla a renovação das promessas do batismo, a oração diante da cruz, a recordação da importância da reconciliação com Deus e com os irmãos e irmãs. É um momento de contemplação, é um momento também de meditação da palavra de Deus que se faz em grupo ou pessoalmente. Por exemplo, aqui, quarta, quinta, no sábado e no domingo, logo na primeira, o horário da missa, antes da missa, nós vamos estar acolhendo os peregrinos. Então, cada paróquia precisou fazer esse calendário. Esse rito realmente é uma tomada de decisão. É alguém que falou assim, olha, eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero ter um encontro com o meu Senhor daqui para frente, onde eu não quero mais eu, mas o meu Senhor me dirigir. Então, isso requer vida de santidade, se preparar bem, fazer uma ótima confissão para receber indulgência, tem a questão de rezar pelo Papa, pela Igreja, fazer gestos de caridade. O roteiro da peregrinação começa já na entrada da igreja, onde os peregrinos recebem as instruções para receberem as indulgências. Em procissão, estão aptos a viverem este momento solene. Diante da pia batismal, renovam as promessas do batismo e, aos pés da imagem, se consagram à Virgem Maria. O fiel coroa o momento de oração com a Eucaristia, celebrada especialmente nesta intenção. Maria Aparecida veio de outro bairro com uma pequena caravana. A oração pela alma de uma pessoa querida a trouxe para a igreja nesta tarde. Eu vim rezar por um ente querido, pela alma dele, e por uma sobrinha que está passando um momento muito difícil, sabe? Então nós viemos aqui para fazer todo esse percurso lindo que Jesus abriu para nós esse ano, né? E a nossa equipe em São Paulo preparou um material para a gente recordar os fundamentos bíblicos do ano jubilar e entender um pouco mais sobre a indulgência plenária. Vamos acompanhar. Os anos jubilares foram instituídos no Antigo Testamento.
Esta é uma forma de louvor a Deus pelos bens recebidos, pela sua misericórdia e pela obra da criação, que também deve ser beneficiada neste tempo. E nesta recordação, nesta celebração que se fazia no Antigo Testamento, era pedido que a terra pudesse repousar, se refazer. Daí a gente pode até fazer uma ponte com o tema da campanha da fraternidade deste ano, que nos lembra do cuidado com a casa comum, né? Fraternidade e ecologia integral. Mas é no contexto cristão que o jubileu ganha sentido pleno. Quando Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, leu o texto de Isaías e diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para evangelizar os pobres." E ele diz também para devolver a vista aos cegos, libertar os cativos, proclamar um ano da graça do Senhor. Então o jubileu é o ano da graça. E é claro que em Jesus isto acontece de modo pleno. Ele diz: hoje esta profecia que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. Então nós celebramos este fato de que Jesus é aquele que veio trazer para nós a verdadeira libertação. Então nós estamos neste ano jubilar de 2025 agradecendo, louvando e bendizendo a Deus pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós. Marileia também aproveitou a programação oferecida pela paróquia e veio colher os frutos da misericórdia de Deus. Aí a gente se propôs a vir todas juntas, que a gente pertence a uma comunidade ali da Vila Romana. E aí a gente, vamos lá, vamos todas juntas, a gente se confessa. Ela conta que este é seu segundo ano jubilar nesta mesma paróquia. É muito emocionante, porque está viva ainda, apesar de todas as coisas que aconteceram, né, pandemia e tal. E dengue, a gente está aqui, o Senhor permitiu que a gente venha outra vez receber essa bênção, né? E também para os nossos queridos que faleceram, né? Assim, durante esse período de 25 anos para cá, a gente já tem outros, né? Que na época a gente fez pela família inteira, que já, até os antepassados, né? A gente procurou de fazer, a minha família é muito grande. A igreja que tem o poder dado por Deus, dado por Cristo, de ligar e desligar, de poder conceder as indulgências, ela proporciona aos fiéis, com a autoridade que recebeu do próprio Jesus, ela proporciona a possibilidade dos fiéis terem, além do perdão do pecado, que é dado no sacramento da reconciliação, o perdão quanto à culpa, também a remissão da pena temporal que está anexa ao pecado, que seria, por um dever de justiça, aquela reparação necessária pelo mal causado e a libertação daqueles resquícios do pecado. Nós poderíamos chamar assim de nódoas que ficam em nossa alma. E quando a igreja concede esta indulgência, nós somos purificados completamente desses resquícios do pecado. Você fica com a alma limpinha, como no batismo. Você foi batizado. Tem que aproveitar, povo de Deus. Aproveite. Só não sei como que isso aqui não está lotado. Providencialmente, o Papa Francisco escolheu a esperança como tema do ano jubilar, que acontece num contexto de polarizações e guerras, mais um sinal de que Deus não se esquece de seu povo. Nós sempre acreditamos que é Deus quem tem a palavra final sobre o destino de cada ser humano e da história humana. E por conta disso, nós não perdemos a esperança de dias melhores e daquilo que nós todos como cristãos aguardamos, que é a plenitude do reino de Deus, um reino de justiça e de paz. Mas o ano jubilar não se resume a uma peregrinação. É a oportunidade que o povo de Deus tem para poder vivenciar o jubileu e também ser incentivado a praticar aquilo que o jubileu proposto, né, pela igreja e sobretudo pelo Papa Francisco, sermos sinais de esperança e esperançar, como agora nós costumamos dizer, né, este verbo novo e tão bonito, esperançar o mundo através de ações concretas que visam sobretudo aqueles que são os mais sofridos.
Que bacana, hein, padre? Olha, eu gostei muito da chamada da Marileia aí na matéria da Malu, que ela disse assim, tem que aproveitar, povo de Deus, eu não sei como essa igreja aqui não está lotada. E é isso mesmo, não é, Padre Márcio? Tem que aproveitar. Eu lembro até de uma frase de Santo Agostinho que ele diz, tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Sim. Padre, quais são as graças deste ano jubilar que não podem passar despercebidas por nós? Tem que aproveitar porque a Porta Santa realmente é só lá em Roma, nas 4 basílicas. Mas o Papa permitiu que houvesse igrejas jubilares. Então, normalmente, as catedrais são igrejas jubilares. Então, é possível. Não é possível você ir a Roma, mas é possível você ir na sua igreja particular aí e fazer essa visita. Então, não pode perder a graça de fazer uma boa confissão, de visitar essa igreja e de ganhar as indulgências, como já foi bem explicado, né, na matéria que nós tivemos anteriormente. Então, ganhar uma indulgência para si ou oferecer para algum falecido. Então, são graças que a gente não pode perder. E é claro, além de lucrar as indulgências, você se tornar uma pessoa melhor, né, mais convertida, que ame mais a Deus e que ame mais ao próximo. Exatamente. Não apenas por interesse, mas por esse desejo de uma conversão sincera, exatamente, né, padre? Exatamente, conversão sincera. E por falar em indulgência plenária, uma dúvida agora de ordem prática. Ao longo do ano jubilar, quantas vezes é possível conseguir a indulgência plenária? Para si ou para outra pessoa? Tem um limite de vezes? O que a igreja orienta nesse sentido? Sim, o Papa Paulo VI, já no manual de indulgências que ele redigiu, ele orienta que a indulgência é 1 por dia. Então, o fiel está preparado, está com a confissão em dia, faz a visita, reza nas intenções do Santo Padre o Papa, lucra a indulgência para si ou para algum falecido. Então, aí que dá para aproveitar todos mesmo. os dias, pra 1 si por e dia. Pros outros, isso, né? Exatamente. Para um outro falecido, tá? Para a pessoa viva é só para si mesmo, né? Para algum falecido. Esse detalhe é importante lembrar. Importante. Né? Bom, gente, quem não gosta de ouvir uma palavra de ânimo e que conforte o coração? No quadro Palavra de Esperança de hoje, a mensagem especial é do Padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova. Da bula do Papa Francisco para o Jubileu da Esperança. Spes non confundit. Na verdade, é o Espírito Santo com a sua presença perene no caminho da Igreja que irradia nos crentes a luz da esperança, mantém-na acesa como uma tocha que nunca se apaga para dar apoio e vigor à nossa vida. É por isso que a Canção Nova é uma comunidade carismática, uma comunidade que invoca sempre o Espírito Santo, porque ele, com a sua presença no caminho da Igreja, como nos diz o Santo Padre, o Papa Francisco, faz com que a esperança arda em nossos corações. E assim, possamos pelo mundo afora ser peregrinos, semeadores de esperança, de modo que mais e mais pessoas se encontrem com Jesus Cristo, razão da nossa esperança, o nosso Salvador. E na graça de vivermos esse jubileu da esperança, suplicamos que o Espírito Santo seja renovado em nossos corações. E para isso pedimos a Deus que nos abençoe. Sobre vós, irmãos e irmãs, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agora para o nosso intervalo e voltamos em breve com mais bate-papo aqui com o Padre Márcio. E você não sai daí. Estamos de volta e agora vamos lá para o Distrito Federal, onde 3 igrejas estão autorizadas pela Santa Sé para conceder indulgência plenária neste ano jubilar. Uma delas, a paróquia de Santa Terezinha, celebra 50 anos de criação.
O anúncio de mais uma igreja indulgenciária em Brasília foi feito pelo cardeal Paulo César Costa. A paróquia Santa Terezinha se une à Basílica de São Francisco de Assis e à Catedral Metropolitana como locais onde os fiéis podem receber indulgência. O decreto papal que concede à Igreja o status de indulgenciária é um marco nas comemorações dos 50 anos da paróquia de Santa Terezinha. Até fevereiro de 2026, os fiéis que passarem por aqui podem alcançar a indulgência, mas é preciso seguir algumas regras. Quem passar pela paróquia precisa se confessar, receber a comunhão e rezar pelas intenções do Papa. Nós sabemos que as indulgências são meios eficazes que Nosso Senhor Jesus concede à Igreja para a salvação da humanidade. E todos nós, então, temos essa devoção. Em comunhão com a Igreja, nós podemos alcançar essas graças. O decreto foi publicado em um momento único para a Igreja. O Jubileu da Esperança, tempo de misericórdia e reconciliação, além das orações pela recuperação do Papa Francisco, internado em Roma. Nós todos os dias estamos em oração, Sabemos que esses 12 anos do seu pontificado foi uma bênção para a Igreja, a missão continua sendo, como todo sucessor de Pedro. Paroquiana há mais de 30 anos, a responsável pela pastoral da comunicação disse que a paróquia está em um momento especial sob a intercessão de Santa Terezinha. Foi como um coroar, de bênçãos e graças, de rosas que ela prometeu que derramaria dos céus, Então a gente acolhe com muita alegria. Padre Márcio, existe um risco, de a pessoa assumir uma postura apenas de boa espectadora, estar por dentro de tudo que acontece no ano jubilar, ler as notícias, até acompanhar o nosso programa, mas ela não passa disso. Às vezes a pessoa não se envolve, não participa de nada, não busca nada, e o ano jubilar não é para isso, não é só um momento festivo na igreja, não é? Sim, é festivo, mas é um grande convite à conversão, é um grande convite à revisão de vida. E desde a bula que o Papa Francisco também escreveu, norteando como deveria ser esse ano, ele fala ali de vários assuntos, de valorizar mesmo os pobres, os peregrinos, os estrangeiros, de perdoar as dívidas, até isso ele fala, porque de fato era o que o ano jubilar biblicamente já orientava. A anistia, o perdão dos pecados, o perdão com relação às dívidas que as pessoas tinham. Então, tudo isso está previsto dentro do ano jubilar. E aí, olhando para a sua realidade, verifique quem é que eu preciso dar perdão, para quem eu posso ajudar de maneira mais concreta neste ano jubilar. Então, acompanhando a reportagem, lendo sobre ela, ou ouviu falar lá na igreja, mas traga para si como eu posso viver também essa peregrinação em relação a Deus, ao meu encontro com Deus e também ao encontro com o irmão necessitado. Então, que esse jubileu realmente mexa com as nossas estruturas. E bom o senhor falar de peregrinação, porque como deve ser, Às vezes surge aquela dúvida da pessoa, como que eu devo fazer essa peregrinação de uma forma muito prática, Existe alguma exigência da igreja que seja feita a pé, que seja feita de uma forma extensa? Olha, o importante é que a pessoa faça a sua peregrinação. Se for a pé, ótimo, maravilha, uma bênção, nesse sentido oracional, Então, se possível, a pé, se não é possível, foi ali de carro, mas fez aquele esforço de ir até aquela igreja jubilar e ali rezar nas intenções do Papa, participar da Eucaristia. O que vale, Catarina e irmãos, é realmente essa intenção de mudança de vida, de caminhada, E fazendo sim uma caminhada propriamente, como é comum, os grandes santuários receberem os peregrinos, mas que seja nessa realidade penitencial, de conversão mesmo, do coração, não simplesmente algo exterior, tem que ser ali do interior mesmo, provocar uma mudança interior. É isso aí, gente. Olha, o Jubileu da Esperança será também marcado por 2 canonizações especiais. 2 jovens leigos serão declarados santos pelo Papa e serão oficialmente reconhecidos pela Igreja por sua vida de santidade. Um grande sinal de esperança para os nossos tempos, não é mesmo?
No final de julho, no Jubileu dos Jovens, será a vez do estudante e alpinista de Turim, Pier Giorgio Frassati. E agora, em abril, no Jubileu das Crianças e Adolescentes, Carlo Acutis, conhecido como o influencer da santidade. Nossa equipe em Portugal mostra um pouco mais da história deste jovem que foi apaixonado pela Eucaristia. O Jubileu dos Adolescentes, no final de abril, vai ser ainda mais festivo com a canonização do beato Carlo Acutis. Um rapaz tão jovem e profundamente adorador do Santíssimo Sacramento e devoto de Nossa Senhora. Alguns momentos significativos de sua caminhada de fé foi como peregrino em Portugal. No ano de 2002, visitou Fátima e o Santuário do Santíssimo Sacramento em Santarém. O milagre eucarístico aí ocorrido entrou no mapa idealizado por Carlo com os milagres eucarísticos do mundo. Partindo do exemplo deste jovem, do Carlo Acutis, é sem dúvida alguém que nos desafia permanentemente a vivermos a Eucaristia como este grande encontro de intimidade com o Senhor. E, portanto, todo o trabalho que ele faz, eu tenho certeza, uma das formas como ele viveu e como prestou serviço à Igreja foi a construção desse site, porque nos ajuda, nos alerta para a importância que a Eucaristia foi tendo ao longo dos séculos na vida da Igreja e na vida dos cristãos. O santo, que já se utilizava dos meios digitais, também promoveu uma exposição internacional com uma extensa seleção de fotografias e descrições históricas de aproximadamente 135 milagres. Uma de suas mais conhecidas frases é: "A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu." Ele mostra-nos também como a Eucaristia nos dá um sentido da vida completamente novo. A vida como uma verdadeira e pura missão, sem ter que fazer obras megalómanas, obras gigantes, mas a fidelidade do dia-a-dia, que é, no fundo, a vivência da Eucaristia no seu cotidiano. A forma como ele ensinava, dava catequese, a forma como se relacionava na escola, a forma como ele viveu o desporto, a forma como ele de facto viveu também na ligação com a internet, que hoje uma questão tão atual, tão pertinente e tão desafiante. Ele mostra-nos, sem dúvida, o que é viver o sentido da Eucaristia na própria vida. Carlo Acutis foi um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Nasceu em Londres, onde seus pais trabalhavam, e morreu em Monza, na Itália, no ano de 2006. Seus restos mortais repousam na cidade italiana de Assis. O milagre de Santarém, acontecido em 1247, após uma profanação, com certeza surpreendeu o coração do jovem adorador. Na cidade, havia uma pobre mulher que era muito maltratada pelo marido. Cansada de sofrer, pediu conselhos a uma bruxa, que indicou cometer um sacrilégio contra a Eucaristia. Ao levar a hóstia consigo, esta começou a sangrar. Em seguida, a sagrada partícula foi levada em procissão à igreja de Santo Estevão e conservada numa custódia de cera. Anos mais tarde, em 1340, ao abrir-se o sacrário, a cera estava em pedaços e a hóstia encerrada numa âmbula de cristal, miraculosamente aparecida. O novo santo, ao contrário, não caiu nas armadilhas do mundo. Conforme escreveu o Papa Francisco na exortação apostólica Christus Vivit, Carlo via que muitos jovens, embora parecendo diferentes, na verdade, acabam por ser iguais aos outros, correndo atrás do que os poderosos impõem através dos mecanismos de consumo e agitação. Carlo dizia: "Todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias." A sua mãe, Antônia Salzano, reconhece o desejo do filho de manter a sua essência. Para nós é motivo de alegria no momento em que outros jovens seguem o exemplo de Carlo e vivem a felicidade que há nisso. Isto é o que significa verdadeiramente para nós ver Carlo santo. Não é que tenhamos algo especial ou um privilégio, mas o Senhor quis servir-se de Carlo como um espelho para outros jovens.
a fim de reconhecerem a santidade em potencial que possuem, a ser alcançada através de uma vida de oração, dos sacramentos e da união pessoal que Jesus concede a todos. Dio dà a tutti la possibilità di avere con Lui attraverso i sacramenti. Que bacana, eu agradeço a nossa equipe em Portugal e quero aproveitar para mandar um abraço aos nossos irmãos portugueses que nos acompanham. Gente, o nosso programa já está quase no fim, mas antes de encerrar, a gente mostra uma canção que nos inspira a esperança. A composição é do arcebispo metropolitano de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães. A esperança não decepciona. Palavra de Deus na carta de São Paulo aos Romanos, transformada em música para ajudar a oração do povo de Deus. A composição é de um membro do Episcopado Brasileiro. Eu me inspirei para escrever essa canção. De fato, a letra não é minha, a letra é de Paulo, que fez um verdadeiro acróstico, uma verdadeira poesia, embora não seja métrica, mas ele diz assim: a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança, e a esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Foi preciso reler o texto bíblico e rezar para que a melodia inspirasse. Parceria entre o arcebispo de Palmas e o apóstolo que marcou a vida da igreja. A melodia é minha, a letra é bíblica, é de cada um de nós. Cada um de nós é o autor. E eu também digo da composição. Se nós cantarmos, se nós divulgarmos, nós somos coautores da esperança que não ilude, não cansa, não engana e não decepciona. E como vivenciar da melhor maneira o sentido desta virtude? Dom Pedro explica. Peregrino da esperança significa caminhar. E a esperança, ela não cansa, ela não ilude, ela sempre descansa. A esperança é sempre jovem. A esperança é sempre criativa. Ela está sempre nos criando. E caminhar é uma forma de criatividade. É o Espírito de Deus que nos foi dado. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Padre Márcio, sua palavra final para quem nos acompanha. Sim, vivamos esse tempo jubilar na igreja. Esse tempo de peregrinação, mas esse tempo de conversão profunda, de rever mesmo as nossas atitudes, a nossa caminhada. E ao caminharmos, ao irmos para uma igreja jubilar, nesse sentido, nesse desejo de encontro com Deus, de se reabastecer das graças de Deus, mas depois voltar em missão para amparar os necessitados. Padre, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Mais uma vez eu agradeço suas reflexões que tanto nos ajudaram nesse programa. Agradeço, Catarina, agradeço a todos que nos acompanharam neste momento e vivamos com entusiasmo este ano jubilar. Maravilha, a gente está dado o recado do Padre Márcio, né? Bom, e eu encerro com as palavras do Papa Francisco na catequese da última quarta-feira, tarefinha de casa, para que você reflita ao longo da semana. Não percamos nossa esperança, ainda que a nossa história nos pareça pesada, complicada, talvez até arruinada. Temos sempre a possibilidade de confiá-la a Deus e de recomeçar o nosso caminho. Deus é misericórdia e está sempre à nossa espera. Fique com Deus, um ótimo começo de semana para você e a gente se encontra novamente no último domingo de abril. Até lá!